Shalom, Nise, bom dia. Shalom, Simone, bom dia. Shalom, Fabiola. Shalom, meu amor. Shalom, Maíra, bom dia pra vocês. Gente, hoje eu tô com a internet limitada, então não estou nem conseguindo transmitir pelo YouTube. O áudio, se tiver alto ou baixo, vocês me falam, porque a gente tá tendo que usar aqui do meu celular. Então, às vezes pode estar mais alto. O Elton tá me ajudando aqui pra ver se a gente consegue colocar ali. Mas a gente não vai deixar de fazer nosso devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 16. Em nome de Jesus, a internet vai segurar o ao vivo até completarmos a nossa live. Em nome de Jesus. Vamos orar para a gente poder iniciar? Shalom, Gleice. Bom dia, meu amor. Vamos orar para nós iniciarmos. A gente não vai ficar sem não, né? Então vamos. Se o áudio estiver muito baixinho, me fala também que aí eu aumento mais um pouco. Eu tô com receio de aumentar e ficar alto. Tá alto? Tá legal? Tá igual aos outros dias? Hoje você tá colocando o instrumental, né? Vê, me fala se tá bom ou não. Ótimo. Eu vou tentar alterar aqui, peraí. Vou tentar bem abaixar aqui, peraí. Peraí. Vou desconectar do celular. Vamos ver se eu ponho um áudio diferente aqui. O tema dessa manhã será ainda tá pegando no celular ainda. Acho que agora eu consegui. Foi. Conseguimos. Tamara, Shalom, bom dia. Comentando que hoje eu estou com a internet limitada, não estou conseguindo transmitir pelo YouTube. Depois essa daqui vai ficar salvo lá, em nome de Jesus, né? Graças a Deus a gente tem esse recurso. Mas por isso, só justificando, né? Porque a gente não tá no YouTube hoje. Vamos então orar para nós iniciarmos, não vamos ficar sem o nosso devocional. Em nome de Jesus nós vamos conseguir fazer a nossa live todinha, se Deus quiser. Vamos orar? Iniciarmos em nome de Jesus?
Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor cuida de nós mesmo em todos os detalhes. Em todo tempo temos a certeza de que o Senhor está conosco. E isso é tão bom, Pai. Poder acordar sabendo que o Senhor está conosco. Dormir sabendo que o Senhor cuida de nós. Aonde vamos sabendo que não estamos indo sozinhos. Obrigada por essa garantia, por essa certeza. E nós te convidamos mesmo a isso, a fazer parte do nosso viver, a agir em nós, a fazer em nós a tua vontade. Eis-nos aqui, Pai. Cumpra em nós o teu querer, o teu propósito. Renova em nós a nossa força em ti, a nossa fé em ti. Restaura-nos nesta manhã, Pai. Nós declaramos com os nossos lábios, com a nossa vida, que o Senhor é o nosso Salvador e é suficiente para nós. Nós te amamos, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. Declaramos que só o Senhor é digno de ser reconhecido como o único Deus sobre a face da terra. Que privilégio o nosso te servir, te ter como amigo, te ter como Deus, sabendo que és todo poderoso, que no teu nome há poder. Obrigada por tudo. Seja adorado mais uma vez nesse dia. Que a tua palavra possa entrar em nossos corações, em nossa mente. Que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Toma o teu lugar, Espírito Santo, em nossas vidas, em nossos lares, em cada ambiente aqui agora, seja nos carros, seja em casa ainda, seja no trabalho, onde quer que cada um esteja nesse momento e está me acompanhando, Pai, visita-os. Visita, Espírito Santo, com a tua doce e agradável presença, que seja notória, Pai, como um vento que sentimos balançando o nosso cabelo, sentimos em nossa pele. Espírito Santo de Deus, como um vento agora, inunda os ambientes, toca, Pai, para que possam sentir o quanto o Senhor é vivo e real. Obrigada por tudo. Nós te amamos. Amém e amém. Amém. Bora lá então. Atos capítulo 16. Começa assim. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Deixa eu anotar isso aqui. Anotar não, deixa eu marcar. Cada vez mais forte na fé e aumentava mais ainda o número de cristãos.
aconselhavam que eles obedecessem essas decisões. Versículo 6. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Olha que interessante, gente, esses detalhes aí do Senhor. O Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra. E também, novamente, não deixou. Versículo 8. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Em Filipos, a conversão de Lídia. Versículo 11. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Olha Jesus, abriu a mente dela. Versículo 15. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram
que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas, depois de baterem muito neles. As autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Ai, gente, oh Deus. Versículo 24. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Aleluia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faz isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Senhor, depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, nossa gente, essa parte, Jesus. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo:
as autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Uau, olha Paulo! Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fosse embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Pai, obrigada pela Tua palavra no dia de hoje, Senhor. Obrigada por esse momento que temos tido contigo. Obrigada, Senhor, porque cada manhã tem sido um alimento novo, uma ministração nova que o Senhor tem para nós. Como é bom, Jesus, saber que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, nos detalhes. Nós te amamos pelo que o Senhor é, nós te amamos pelo que o Senhor já fez. E somos gratos porque na Tua grandeza o Senhor se importa conosco. Obrigada, Pai, obrigada por esse tempo, por esse novo momento em nossas vidas contigo. Fala aos nossos corações agora e que Tua palavra possa mesmo entrar, enraizar em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, todos vocês que entraram aí depois, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Gente, que capítulo 16, quantas coisas, né, aconteceram nesse capítulo. Paulo e Silas conheceram Timóteo, vão para uma cidade, o Espírito Santo não deixa que seja ministrado ali, algum motivo. Vão para outra, o Espírito Santo não deixa. Vão para uma cidade, conhecem Lídia. O Espírito Santo de Deus abre a mente dela para que ela entendesse tudo que Paulo dizia. Ela e a sua família são batizados. Paulo e Silas então têm uma casa ali naquela cidade para poder ficar. Quando eles estavam indo para um momento de oração, um lugar de oração, acontece deles virem no meio do caminho aquela mulher endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. Ela dava lucro para os homens. E quando Paulo e Silas ministram sobre ela e a liberta daquela opressão, eles ficam com raiva porque acabou a fonte de renda ali. Levam para as autoridades, os levam para as autoridades que acreditam nas mentiras e nas coisas que eles falavam. A multidão se ajunta. Gente, eles foram surrados, sem roupa. Nossa Deus. Jesus, a gente fica imaginando a tortura, né? Sempre com muita tortura, sempre com muito sofrimento. E por isso que a gente vê, e às vezes as pessoas estudiosas, ou mesmo os
os não crentes, vamos dizer até crentes, na questão de acreditar mesmo. Eles não acreditam, não creem na palavra, não creem que Jesus, não creem que os apóstolos viram Jesus. Gente, o que eles ganhavam se isso tudo aqui fosse uma mentira? A gente não vê histórias de vida boa, histórias de nomes sendo reconhecidos. Pelo contrário, para que algum apóstolo, algum discípulo fosse conhecido em algum lugar, sempre houve sofrimento, né? A gente sempre vê relatos aqui na palavra do Senhor, nos livros, passando por humilhação, sempre por perseguição. E o que faz mais ainda a gente ter a certeza de que tudo o que viveram fazia sentido, é real, é porque independente do que eles passavam, eles não desistiam, eles permaneciam, insistindo naquilo que creram, que viram. E isso mais ainda é uma prova para nós de que, como aqueles que viveram toda uma vida com Jesus, após o Senhor ter se ressuscitado, subiu aos céus, deixou para nós o Espírito Santo e nos estimula a cada dia, nos dá ânimo novo, força, renova a nossa fé para que nós sejamos como estes discípulos, anunciadores da palavra do Senhor, proclamando, anunciando, pregando, dizendo, espalhando quem é Jesus. E hoje, com muito mais facilidade, sem tanta perseguição como eles sofreram, às vezes ainda encontramos desculpas e impedimentos para fazer o que nos cabe. Que o Senhor possa renovar mesmo em nós a sua graça e misericórdia e perdoar o tempo em que nos calamos e nos ajudar daqui para frente no caminho a sermos anunciadores sem olhar as circunstâncias, sem olhar as situações, sem medo, como nós já vemos em alguns versículos, que Ele não nos deu espírito de medo, mas um espírito de ousadia, um espírito de amor, que é o Espírito Santo. É Ele quem dá essa força, esse ânimo, essa coragem, é um espírito de coragem. E nos impulsiona a anunciarmos a tempo e a fora de tempo, a quem for preciso, anunciar a quem nós servimos, quem nós cremos, quem é o nosso Senhor e Salvador. E aí continuando, eles apanharam sem roupa, foram lançados na cela. E mesmo assim, a palavra do Senhor aqui no versículo 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. Gente, em meio a feridas, em meio a um corpo ardido, com dores, sangue, sem roupa, eles estavam numa situação e uma condição que para muitos seria a oportunidade de murmuração, reclamar, mas não. Como Paulo e Silas, que nós sejamos
Assim, independente do quadro que estamos, que em nossos lábios permaneça o louvor ao nosso Deus, a adoração ao nosso Deus. E oração é a nossa conversa com Ele. Eu creio que em meio a essas orações eram: oh Pai, tá doendo, mas nós te adoramos porque o Senhor está conosco. É por ti, é para ti. E isso tudo que aconteceu hoje não foi para a morte. Só nos fortalece mais. A tua palavra vai continuar sendo anunciada, porque o Senhor é santo. E aí começava a adoração, o louvor. Aleluia. E o Senhor se agradou tanto que o chão tremeu. O chão tremeu e os alicerces foram abalados. Os alicerces, então eu imagino as colunas ali, sabe? Pá, caindo. E aí a luz acabou, né? Seja os candeeiros ali, as lamparinas caíram, apagaram em meio à escuridão ali. O carcereiro não vê os presos e já acha que fugiram, ia se matar. Tanto que ele pede no 29, aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. E eu vejo aqui um cuidado do Senhor com a vida do carcereiro e a sensibilidade de Paulo e Silas quanto a isso. Porque a cela estava aberta, as portas se abriram, os alicerces caíram e eles permaneceram ali, porque o Senhor tinha um plano de salvação para aquele carcereiro e a sua casa, a sua família. E quando eu lia isso, eu achava que Paulo e Silas tinham ido para a casa do carcereiro, mas não, a família dele veio até a cadeia e ali foram ministrados. E depois, e naquele momento ali, antes deles serem batizados, eles cuidam de Paulo e Silas, limpam as feridas, lavam, cuida. Depois eles são batizados e vão para a casa do carcereiro e são alimentados. Gente, que palavra, né? Deixa eu ler o que vocês comentaram, porque meu celular está bem acabando a bateria. Jesus, vamos lá. Maíra comentou: eu tenho a sensação que a prisão de Paulo e Silas foi resultado de uma cilada. É como se o espírito mal tivesse irritado eles até eles mandarem embora e os donos da moça se revoltarem. Eu marquei 2 versículos que são a minha oração. 14, parte B, que Deus abra a minha mente para compreender a palavra. E 31, para que eu e a minha casa sejamos salvos. Aleluia. Glória a Deus, Maíra. E eu entendo, Maíra, nessa passagem... Obrigada, amor. Meu marido trouxe um carregador para nós, para mim aqui. Eu entendo, Maíra, nessa passagem aí, quando eles... Foi uma cilada, né? Porque você disse que acha que foi uma cilada para Paulo e Silas da prisão. Eu entendo que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, né? Nós sabemos disso, temos visto isso. Toda a passagem, toda a Bíblia, todas as histórias, tudo o que aconteceu, o Senhor tinha um propósito. Tudo era preciso se cumprir, para que a palavra seja anunciada ou não. Ou seja, aonde era preciso ir, o Espírito Santo de Deus permitia. Aonde não era o momento ainda, o Senhor os incomodava e eles não iam. Então, em situações onde eles estavam e aconteciam isso, pode ter sido, né? O inimigo fica furioso e vai tentar alguma coisa, e aí os outros são tomados por essa ira e acontece essas perseguições, essas judiações, esses sofrimentos. Mas em todo o tempo o Senhor Deus
que governa sobre tudo. Então, eu creio que mesmo sendo ciladas, mesmo sendo armadilhas, o Senhor Deus sabe de todas essas coisas e dava força para que eles enfrentassem o que fosse preciso. Por isso que eles cantavam em meio a feridas. Eu sinto que doía, mas eram em graus diferentes, sabe? Uma pessoa que não era preenchida pelo Espírito Santo, se passasse pelo mesmo sofrimento que os apóstolos, que os discípulos, elas não suportariam. Então eu sinto que o Senhor alivia o sofrimento daqueles que estão nele. A gente passa pela prova, igual passa pela prova dando glória a Deus, com um sorriso no rosto, com uma paz, sabendo que aquilo ali é breve, que os outros de fora olham e não entendem. E é porque o Espírito Santo está conosco. Acabou a bateria, Deus. Acabou não, acabou a música, que susto. Então eu sinto que o Senhor, Ele, no controle das situações, sabendo que o seu povo, que os teus estão passando por uma situação, Ele estará conosco e nos dará o alívio necessário para a gente suportar aquela situação. A nossa realidade é diferente da realidade dos discípulos, mas o contexto é o mesmo para nós. Seja qual for a situação que estejamos passando, Ele vai dar alívio e vai fazer com que suportemos aquilo. Então eu creio que se nós estivéssemos vivendo aquilo ali, naquele momento, iria sentir uma dor, iria sentir. Iria bater, iria sair sangue, uma ferida. Sim, porque os outros precisavam ver que o que estava fazendo estava surtindo efeito. Mas o Senhor em nós faz com que aquilo não seja tão intenso. Eu creio assim, sabe? E você comentou do versículo 14, parte B. E diz assim: ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. E que o Senhor possa, como fez com Lídia, fazer conosco. Abrir a nossa mente para compreender o que nós temos lido aqui em nossos devocionais. Eu sinto que Ele tem feito isso já. Ele tem feito isso. Porque nós estamos tendo noções e entendimentos que antes, outrora, nós não conseguíamos enxergar. E louvado seja o nosso Deus por isso. Ele está permitindo que nós compreendamos o que Ele quer para nós. Aleluia. A Nise fez uma pergunta aqui, ó. Irmã, o que diz na Bíblia de estudo sobre os versículos 6 e 7? Impedidos pelo Espírito. E o 14b, o Espírito abre os olhos para entender. Deixa eu ver, Nise, vamos ver. Capítulo 16, 6 e 7. 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, insinua um período de uns vários meses aqui. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Refere-se à região que agora é conhecida como o noroeste da Turquia. Embora o Espírito Santo queria que o evangelho se estendesse a esta área, havia outro lugar que ele desejava primeiro. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Representava uma região a oriente de Éfeso, mas o Espírito não lhes permitiu. Declara aqui que a porta estava fechada nessa área também. E passando a Mísia, desceram a Trode. Esta área também estaria fechada por enquanto. Isso tudo fechado, que a gente diz,
por Deus, né? O Senhor não estava permitindo que entrassem ali naquele momento. No versículo 14, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela era uma mulher de negócios, e que servia a Deus, entre parênteses, uma gentílica, que provavelmente tinha começado a assistir a uma sinagoga judia em Tiatira. Ela nos ouvia, entre parênteses. Era evidente que pediram a Paulo que lhe falassem com estas mulheres e, portanto, proclamar a história de Jesus Cristo e sua redenção oferecida pela cruz do Calvário. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Entre parênteses, revela aqui a sua sede de conhecer a Deus. Ela entregou seu coração a Cristo e, portanto, foi a primeira convertida em terra europeia. Glória a Deus, gente. Sabe o que eu entendo aqui quando diz aqui no 14b, o Espírito abre os olhos para entender? É isso que nós temos vivido aqui. A nossa sede por Deus, o nosso desejo por estar com Ele, por buscá-lo, por aprender, faz com que o Espírito Santo tenha mais acesso em nós e automaticamente nós estamos disponíveis para que Ele revele o que Ele quer, fale o que Ele quer. É essa compreensão, é esse entendimento que nós passamos a ter ao estar disposto para que o Senhor fale o que Ele deseja. Uau, glória a Deus por isso. Uau, muito obrigada. Nada, irmã. Glória a Deus por isso, né? Gente, e é isso. Que o Senhor possa completar em nossos corações essa palavra tão rica como foi hoje, esse capítulo 16 de Atos. E eu gostei também da forma com que Paulo se posicionou. Ele e Silas permaneceram ali na cela, não saíram, não foram embora, mesmo com as cadeias todas ao chão, eles ficaram, porque era desejo do Senhor que o carcereiro e a família fosse salvo. E não apenas fosse salva, mas que o carcereiro fosse um anunciador também da palavra de Deus. Porque como nós já vimos em outras histórias, em outras passagens aqui, até mesmo quando aconteceu com Pedro. Pedro foi liberto. No dia seguinte, o que aconteceu com aqueles guardiões lá, com aqueles guardiões? Foram mortos. O rei, as autoridades mandaram matá-los. Então, Paulo e Silas sabiam que se eles fossem embora, o carcereiro ia morrer. E agora não era apenas mais um carcereiro. Agora era um irmão em Cristo Jesus. E o Senhor, com a preocupação também, com o cuidado, preocupação não, com o cuidado, com essa vida e essa família, faz com que Paulo e Silas permanecessem ali. Mas não mais em sofrimento, não mais como humilhados. Vem uma mensagem das autoridades, eu creio que é o Espírito Santo de Deus incomodando para que eles libertassem Paulo e Silas e entregam para o carcereiro. Os soldados que entregaram, as pessoas que entregaram ali a carta, deveriam chegar em... Soltem esses homens, mas o homem chega lá e fala assim, mas eles já estão soltos, só não saíram. Eles estão soltos, só não foram embora. E ainda Paulo responde, né? Não nos julgaram, não nos deram direito de resposta, nos surraram, maltrataram, jogaram a gente aqui e agora, de forma oculta, vem um bilhetinho para a gente sair. Da mesma forma com que nos prenderam, eu quero que as autoridades venham e nos tirem daqui, porque nós somos romanos e temos tanto direito quanto os outros cidadãos daqui. E isso não foi justo. Uau! Ainda ia falar que eles fugiram. Exatamente. Sabe que o Tom comentou aqui? Para as autoridades saírem bem, sabe o que eles iam inventar?
que eles fugiram. Para poder não ficar feio para eles. A gente não vai mandar, vamos falar para o povo, já que a cadeia tá toda destruída aí, vamos falar para o povo que eles fugiram. Olha só, verdade, amor. Eles queriam fazer uma coisa por trás. E Paulo vai com autoridade, ou seja, gente, cristão não é bobo. Nós somos bons, mas gostamos das coisas certas, justas, tem que ser justo. E Paulo pediu, foi ouvido. Foram lá, pediram desculpas, tiraram eles. Então, ou seja, quando as autoridades chegaram naquela cadeia, com certeza, ao amanhecer, o povo já estava ali em volta daquela cadeia, porque estava vendo os destroços, vendo Paulo e Silas lá, sentadinho, esperando, livres, carcereiro sorridente, diferente de outros, em outras situações que estaria morrendo de medo, ou então com a lança lá em cima de Paulo e Silas, e não, carcereiro sorrindo, alegre, criança correndo para lá e para cá, Paulo e Silas conversando, limpinhos, tratados, porque o carcereiro cuidou das feridas, pôs uma roupa, deu novamente a ele dignidade, para que as autoridades chegassem, pedissem desculpa na frente daqueles todos que pudessem ver. E eles saíram dali honrados. E não apenas como homens honrados, mas o Senhor foi exaltado, porque as pessoas viram assim, nossa, olha só, realmente o Deus que eles servem é poderoso. É verdade o que eles falam, porque ontem os julgaram e hoje estão pedindo desculpa e os tirando daqui, sinal de que reconheceram que estavam errados. Olha só, gente, e a palavra do Senhor e o nome do Senhor, mais uma vez, mesmo em meio a uma situação difícil, o nome do Senhor foi engrandecido, anunciado. Ou seja, a situação não define a palavra do Senhor ser pregada ou não. Independente dela, é no ambiente de festa, anunciamos. É no momento de dificuldade, anunciamos. O Senhor é conhecido na bonança, o Senhor é conhecido na dificuldade, o Senhor é conhecido na vida com saúde, o Senhor é conhecido numa vida com enfermidade, porque Ele faz, Ele age, Ele cura, Ele traz resposta, Ele traz vitória, Ele muda a cena e Ele é honrado, conhecido, exaltado, e a palavra dele vai espalhando. Glória a Deus por isso. E como termina no versículo 40, encontraram-se ali com os irmãos, animaram a eles, deram ânimo novo. Não fique assim, olha o que aconteceu conosco, o Senhor nos livrou, estamos aqui, isso não é nada, já está cicatrizando, vamos para outra. Bora para outra cidade. Tem mais gente precisando ser salvo e conhecer Jesus. Aleluia. E fica para nós a palavra hoje assim. Independente da situação, o Senhor está conosco. E todo o sofrimento que aos olhos dos outros é demais, é insuportável, para nós, na presença do Senhor, nós conseguiremos suportar, passar, cantando, dando glória a Deus, e com aquele sorriso, uma paz, certeza de que o Senhor está conosco, de que isso é apenas um momento, não é o que nos define, este não é o meu fim. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor os abençoe. Amém? Amém, Regina? Amém, Nise? Amém? Que o Senhor complete a palavra dele no coração de vocês hoje, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que passe o que passar, o Senhor vai ser anunciado e engrandecido em nossas vidas.
Não tenha medo, não tenha receio. Independente da situação, o Senhor será exaltado e nunca envergonhado. Nunca envergonhado. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu dia. Que o Espírito Santo de Deus seja notado ao seu lado, por você e pelos outros que te veem no dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, 6 horas, estaremos aqui para a leitura do próximo capítulo, próximo maná, próximo alimento que o Senhor tem para nós. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Beijo. Fiquem com Deus.